tudo bem? Eu sou Antônia Braz e eu sou consteladora familiar. E hoje eu vou estar respondendo uma pergunta de uma pessoa que me fez, por exemplo, meu marido me traiu. O que eu faço? Devo separar ou devo continuar junto? Bom, não é uma resposta simples. Primeiro é preciso entender por que aconteceu essa traição. Porque normalmente, quando acontece alguma traição no relacionamento, existe algo emaranhado nesse sistema. Por exemplo, uma traição pode acontecer porque, vamos supor que essa mulher aqui fez demais para esse marido e esse marido não retribuiu. Toda vez que eu fizer demais para alguém, eu vou desequilibrar o sistema, porque eu vou infringir uma das leis da constelação familiar, das leis sistêmicas, que é a do equilíbrio entre o dar e receber. Então, isso não é nem só no relacionamento de casal, porque tirando pais e filhos, nós temos que sempre ficar atento à questão da lei do equilíbrio. Então, se eu faço demais, ou vice-versa, ele faz demais também para essa mulher, ela não retribui. Então, suponhamos, vamos pegar esse caso aqui, essa mulher fez demais para este homem. Essa mulher fez muito para esse homem. Esse homem, por receber muito e não retribuir, ele vai ou traí-la, ou vai embora, ou faz algo que faça magoar ela profundamente. Então eu preciso olhar, será que eu desequilibrei o sistema? Eu preciso olhar para tudo isso. Outra questão que eu posso estar olhando, a questão da lealdade. No meu sistema familiar, eu pegando lá a minha mãe, o meu pai, ou meu sogro, a minha sogra, ou ainda lá para trás a minha bisavó, meu avô, minha avó, pegando aí os meus antepassados, existe histórico de traição? Porque, por exemplo, eu posso entrar em lealdade com a minha mãe, vamos supor que isso aqui seja eu entro em lealdade com a minha mãe, porque a minha mãe foi traída. Minha mãe foi traída e eu, por amor cego, que o Bert Helling fala, por amor cego, eu vou e também tenho esse padrão da necessidade de ser traída, que é uma forma de honrar a minha mãe. Que não é uma forma saudável, mas infelizmente muitos de nós filhos estamos em lealdade negativa com algum membro da nossa família, que pode ser pai, mãe, avó, avô, irmão, enfim, um tio. Nós podemos estar em lealdade com qualquer um. Aí essa mulher, então, se ela está em lealdade, ela vai ter que encontrar um homem que também tem lealdade com a traição. Então veja bem, ela tem a lealdade da necessidade de ser traída. E esse aqui, de repente, o pai dele traiu a mãe dele a vida toda. Por mais que de repente ele criticou esse pai, que ele condenou esse pai, principalmente quando nós criticamos e julgamos os nossos pais, nós temos a tendência muito grande de repetir o mesmo comportamento. Então, de repente, esse homem está em lealdade ao pai dele. Vamos fazer de conta que esse aqui é o pai dele. E ele está em lealdade ao pai dele. Então, ele tem necessidade de trair. Mesmo ele amando essa mulher, ele pode traí-la para que cada um cumpra o que está a serviço do seu sistema. Porque esse está a serviço de trair. E essa daqui está a serviço de ser traída. E isso traz um emaranhado. Então pode acontecer que ele traia para ser leal ao sistema dela e ela atraiu esse homem para ser leal ao sistema dela. Bom, aí como resolver isso? Ai meu Deus, mas e agora? Meu marido me traiu, o que eu faço? Eu não consigo superar isso. Bom, primeira coisa, esse casal precisa ter uma conversa muito séria. Cada um vai precisar olhar para os emaranhados do seu sistema. Por exemplo, vamos supor que ela vem em constela e ela percebeu que essa traição aconteceu não porque de repente ela não se cuidou, que ela deixou de lado, porque ela trabalhou muito, porque é normal a mulher começar a se culpar. Que de repente, nossa, eu precisava ter feito uma plástica, eu precisava ter dado mais atenção, eu precisava ter feito isso. E muitas vezes não tem nada a ver com isso. Muitas vezes é lealdade ao sistema. Isso aqui eu estou falando de uma visão sistêmica. E lógico que existem outros motivos para uma traição. Mas o meu foco nesse momento é a visão sistêmica. Então veja bem, se existe amor, porque tem muitos casais que se amam e estão separados, porque cada um está em lealdade ao seu sistema. Se ela vem em constela e rompe essa lealdade,
e ela quer continuar esse casamento porque ela entendeu que o marido só traiu porque ela estava em lealdade, por exemplo, à mãe que foi traída pelo pai, e ele em lealdade ao pai dele, os dois vão precisar olhar para esse sistema, olhar para esse emaranhado. Porque se ela constela e ele não, ele pode continuar em lealdade ao pai dele. Como que vai ficar? Então pode acontecer uma separação ou ficar nessa questão desse emaranhado ele continuar traindo. Então o importante no caso seria que os dois olhassem para esse emaranhado se os dois decidem ficar junto. Decidiram ficar junto, tem que ser adulto suficiente, porque um não pode ficar culpando o outro. Por exemplo, se essa mulher fica aqui se sentindo grande, no sentido eu te perdoei, também não vai ser legal esse relacionamento. Ela precisa entender o seguinte: nós estávamos a serviço do nosso sistema e por isso aconteceu tudo isso, e ele também. E a partir do momento que rompe essa lealdade, é seguir para o futuro em paz com a sua família, sem ficar olhando para esse emaranhado do que aconteceu aqui atrás, porque eu preciso romper essa lealdade, né? Romper esse padrão de repetição na família. Porque normalmente se esse aqui não rompe, vai acontecer também depois com os filhos, né? Normalmente vem os filhos e o padrão da traição continua. E se alguém desse sistema não olhar para esse padrão, vamos supor que isso aqui seja o padrão da traição, não tiver coragem de olhar para isso, para esse padrão de repetição de traição na família, isso vai perpetuando, acontecendo de geração em geração, e vai passando de pai para filhos, né? Então é preciso que esse casal olhe para isso, mas para olhar para isso precisa ter muita maturidade e realmente existir amor e querer continuar junto, mas com muita sabedoria e com muita maturidade, porque também é fácil a gente falar, né? Igual diz o ditado, pimenta no olho dos outros e refresco no meu. É fácil falar assim. Ela precisa entender que ela estava em lealdade ao sistema dela e ele também. Só que uma traição traz mágoas, traz dor. E isso às vezes até precisa ser trabalhado numa terapia. De repente a constelação não vai resolver tudo isso. Ela vai trabalhar a questão da lealdade, né? De romper essa lealdade. Mas e como é que fica de repente a dor de tudo isso que aconteceu na traição? Porque esse casal precisa se tornar muito adulto, inteligente emocionalmente, para seguir a vida de casados sem ficar cobrando um do outro, né? E entender assim, estávamos a serviço do nosso sistema. Eu espero que eu tenha respondido a pergunta. E eu gostaria que você se inscrevesse no canal para receber os nossos vídeos. E também, se você gostou desse vídeo, curta ele. Gratidão por estar aqui comigo.